A Odisseia de Homero, ou melhor, a Odisseia poema homérico. É óbvio que a essas alturas ninguém mais pensa num homem barbudo que cego se sentou e compôs o poema todo, só ele. Então é um poema muito antigo, né? Então se perde nos séculos a questão da autoria, que para mim não é tão importante assim. O que importa é que existe esse poema rico que, por meio de diversas tradições e estruturas formulares, consegue compor é, uma história muito interessante e contada de uma forma ainda mais interessante. Nessa questão da forma como se conta, me vem à mente porque eu conheci a Odisseia primeiro por meio de uma adaptação, li isso no ensino médio, e posteriormente conheci o poema na universidade, li durante um tempo, estudei durante um tempo. É, e aí eu pude conhecer e entender por que, que a Odisseia é tão importante assim, é tão falada, né? É, porque quando você lê uma adaptação, você não lê a obra em si. Você lê basicamente o enredo, você sabe o que, que acontece com quem e como que é o desfecho. Isso não é conhecer a obra. Se você leu uma adaptação de Dom Quixote, você leu uma adaptação. Não diga que conhece o Quixote, né? Saber o que acontece no final ou mesmo no percurso não é conhecer a obra. Porque a obra literária, ela para a obra literária não é importante só o contado, né? O que se conta, mas também a contação, né? O modo como se conta. Isso é o mais interessante. Isso fica marcado de certa forma no comecinho da Odisseia, se a gente pensa a partir do começo da Odisseia. Os primeiros versos eu leio na tradução do Frederico Lourenço, dizem assim: Fala-me, musa, do homem astuto que tanto vagueou, depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. Muitos foram os povos cujas cidades observou, cujos espíritos conheceu. E foram muitos no mar os sofrimentos por que passou para salvar a vida, para conseguir o retorno dos companheiros às suas casas. Mas a eles, embora o quisesse, não logrou salvar. Aqui nós já sabemos que o Odisseu vai conseguir voltar, nós sabemos que ele não vai conseguir salvar os companheiros e sabemos que ele vai vagar durante muito tempo. Ou seja, nós sabemos o enredo básico aqui nesse resuminho que o sujeito deixa para a musa como um direcionamento. Por favor, musa, cante é isso, né? Não saia cantando qualquer coisa. Cante isso. Então nós já temos junto com a musa aqui um direcionamento. É isso que acontece e é sobre isso que vai ser essa história toda. Hoje em dia nós diríamos assim, então já teve nos primeiros versos, já tem o spoiler, né? É justamente isso, já tem o que, que vai ser contado aqui. Por que, que eu vou ler o resto do poema então? Porque eu quero saber como acontece isso que acontece, né? É, e é isso que a gente busca na obra literária, né? Saber o como. Hoje, talvez, é engraçado se a gente compara, a gente faz até maratona de episódios de séries, de uma temporada inteira de uma série, né? Não sei se posso julgar isso assim, mas às vezes a gente quer saber o que, que acontece com cada personagem, como se desenlaça a história. E nessa pressa a gente até perde a noção de que a gente deveria prestar atenção no como da coisa, né? Não que toda obra mereça isso, é claro que tem obras medíocres que o como não tem tanta relevância assim também, né? Mas em obras bem cuidadas, o como é tão importante quanto o que. Para quem não lida com a literatura, talvez eu possa até usar um exemplo do Evangelho, né? Quem começa a ler o Evangelho segundo Mateus, por exemplo, já sabe, vai terminar, vai ter a crucificação, eu já sei o desenlace, né? Eu já sei que essas conversas tensas que estão acontecendo, eu sei onde vai dar isso. Mas o texto é importante porque o como é importante, né? Tem algo a ser considerado no percurso e não só no destino. No caso da Odisseia, eu acho que eu posso, isso de uma forma bem simplista, né? Não como alguém especialista, não me perdoe qualquer pessoa das clássicas que esteja vendo isso, mas eu acho que eu posso aplicar ao texto o adjetivo que o primeiro verso aplica a Odisseu, né? Aqui o Frederico traduziu como astuto,
No texto grego, ele pede para a musa cantar do Andra Politropon, né? Esse Politropon, que pode ser traduzido como astuto muito bem, ou como versátil, ou uma pessoa de muitos recursos, ou alguém que de muitas andanças, né? Pensando mais no Odisseu. Mas eu gosto dessa ideia do astuto, do versátil, de muitos recursos. É algo característico de Odisseu, tanto na Odisseia quanto na Ilíada, mas também é algo do texto, né? O texto é astuto nessa mobilização que ele faz de estruturas formulares, nessa mobilização que ele faz de tradições, em como ele pega algo do cotidiano e narra de tal forma que nós ficamos ali lendo durante um tempo e presos nesse texto que nos conduz, né, por cenas e mais cenas tão incríveis por vezes. Até nisso, né, na variação de tipo de cena também, você está no começo do poema num clima específico, a história de Telêmaco ali passa de uma certa forma, depois nós vamos ser levados para um mundo completamente diferente com Odisseu, e depois voltamos. E é interessante, né, que essa coisa da contação dentro da contação, nós estamos lendo uma história que nos é contada e de repente tem alguém contando uma história lá dentro e nós nos colocamos junto com outros personagens escutando outra contação de história. Isso eu acho genial. Então é um texto também muito astuto e versátil. Isso torna o texto muito rico, né? Eu confesso que eu tenho um gosto talvez um pouco mais acentuado pela Odisseia do que pela Ilíada, né? Geralmente as pessoas veem a Ilíada como uma obra mais elevada, e acho que talvez até por isso eu goste mais da Odisseia, porque eu sou uma pessoa mais simplória em muitos aspectos. Enquanto a Ilíada trata mais da questão guerreira, né, o contexto é a guerra, aqui nós já estamos no contexto do retorno e já tem toda uma questão mais de cenas do cotidiano envolvida, né? Isso me agrada de certa forma. E aí alguém me perguntou assim outro dia, já que eu mencionei a Ilíada, né, comentou assim, acabou que eu li a Odisseia primeiro e não li a Ilíada ainda, né? Eu não vejo nenhum problema nisso. Cronologicamente é óbvio, a Ilíada vem antes. A Ilíada trata da Guerra de Troia. As cenas se passam durante a Guerra de Troia e a Odisseia é o pós-guerra, né? Mas de alguma forma, eu acho que a Odisseia é uma porta de entrada interessante, né? A cronologia, como você já sabe o que vai acontecer com Troia, isso não importa tanto, né? A ordem aí não é tão importante assim. Porque o que importa não é o que acontece, saber do que acontece, mas o como se conta, né? Então eu acho a Odisseia uma boa porta de entrada. Sobre traduções, eu gosto do Frederico Lourenço, eu li essa tradução aqui do Frederico Lourenço, que é do começo dos anos 2000, me parece. Mas ele fez outra mais recentemente, nos últimos anos. Agora ele trabalhou de novo na Odisseia e fez outra tradução. Agora, no Brasil também eu não li a tradução do Christian Werner, mas eu sei que saiu uma tradução do Christian Werner, que é professor da USP. Embora eu não conheça o texto, não sei o resultado desse trabalho dele, eu tenho certeza que é muito bom, né? Porque é um especialista, é um cara que estuda Homero com seriedade e produz muito sobre Homero com seriedade, certamente fez um baita trabalho de tradução também. Então deixo como sugestão, assim, eu via às vezes pessoas jovens lendo esses romances novos que saem de aventuras fantásticas, né? E eu sempre penso assim, não que não se leia isso, né? Mas que bom talvez em algum momento dar um passo e conhecer a Odisseia, né? Talvez fosse interessante. E para a gente também, né, para todo o Ocidente, como eu penso, né, acho que eu falei isso já, que a Odisseia ensina a gente a contar história de alguma forma, né? Ela ensina a gente a contar história com detalhes, contar história com uma atenção para o cenário, para as coisas que estão ali acontecendo. Nesse sentido, eu acho que a Odisseia ainda ensina a gente a ter alguns recursos a mais para a nossa contação de história, né? É isso que eu queria dizer sobre a Odisseia. Um grande abraço e até a próxima.